Os anos 80 pode ser considerado a época de ouro do cinema. Tivemos filmes espetaculares que marcaram para sempre a história do cinema. Então, por que não alguns desses filmes não virarem séries? Seria bem bacana, não é verdade? Então vamos ver aí 5 filmes que seriam maravilhosos que se tornassem uma série. Fala aí, galera, tudo tranquilo? Carlos, chegando os anos 80 foram espetaculares para a história do cinema. Tem tudo que é tipo de filme e também para todos os gostos. Tem terror, tem ficção, aventura, comédia, romance, terror, enfim, tem tudo que é tipo e alguns marcaram para sempre a história do cinema. São filmes inesquecíveis, espetaculares. Inclusive, alguns deles nunca mais retornaram para o cinema, o que é uma pena. Só que eu acho assim, quando a gente olha para o cinema, é meio complicado, demora demais, aí sai um filme hoje, aí às vezes demora 3, 4 anos para fazer um outro. Você, muita coisa, não pode adaptar de uma forma mais fiel por se tratar de um cinema. Eu, pelo menos, acho complicado. Agora, fazer uma série de TV, lógico, com um ótimo elenco, um grande orçamento, sendo mais fiel dentro do possível, eu acho que funciona bem melhor. Tem filmes aí que a gente vê hoje em dia que funcionariam muito melhor com a série, pois uma série ela consegue desenvolver bem melhor uma história, consegue explicar mais as coisas, não precisa esperar tanto tempo assim, então eu acho mais legal. E lógico que uma lista aí dos anos 80 poderia aí ter 100 nomes, 200 nomes, fácil. Mas eu só escolhi aí 5 filmes espetaculares que dariam também séries espetaculares. Então, bora ver quem são. O primeiro da lista aí é Eles Vivem, de John Carpenter, que tem um pouco de comédia com ficção científica. Nele, um típico americano acaba descobrindo que, na verdade, o mundo está dominado por alienígenas, mas a gente só consegue vê-los através de um óculos escuro especial. Agora, imagine esse filme transformado numa série bem bacana, não é verdade? Pois a história pode se desenvolver muito mais do que aconteceu no filme. Então a gente, por exemplo, imagina aí um grupo de resistência humana e ali, de pouquinho em pouquinho, atacando pontos desses alienígenas, matando alguns, expondo outros. Ia ser bem bacana e até mesmo aí, quem sabe, se espalhar por toda a América. Ia ser muito legal. E ainda mais, uma coisa bem bacana que esse filme tem é que ele tem uma forte influência da mídia, ou seja, os alienígenas usavam muito a televisão para controlar as pessoas. E isso seria muito atual, porque hoje a gente tem as redes sociais, as mídias, então acho que combinaria muito bem a ideia original do John Carpenter com as redes sociais atualmente. Não seria bacana aí uma série de Eles Vivem com um ótimo elenco, um bom roteiro, uma boa história? Acho que a série ia longe. Agora, um filme que daria uma baita série, com certeza seria Robocop, galera. O filme é espetacular. Quem aí não curte os filmes do Robocop, né? Principalmente os 2 primeiros. Tudo bem que a gente já teve lá na década de 90 uma série, mas era uma galhofa só. E agora não, poderiam fazer uma coisa mais centrada, mais séria. E óbvio, né? Teria que ser aí uma série bastante violenta, né? Não poderia ser uma série ali de 13 anos, 12 anos. Teria que ser de 18 anos para cima. Afinal, a gente está falando de uma série policial. A história, até mesmo da OCP, poderia se desenvolver muito mais. Acho que nem precisaria explicar a origem do Robocop. Poderia ali fazer alguns flashbacks contando de pouquinho em pouquinho a história do policial Murphy. Então acho que daria uma baita série e até mesmo acho que é melhor uma série do que um filme. E você, o que acha? Outro filme que, caso se transformasse em série, teria que ser para maiores, seria Scarface, pois daria uma baita série. Aí você mudaria algumas coisas, como por exemplo a origem do personagem. Você poderia não necessariamente escolher Cuba, poderia ser o México, por exemplo, como vai acontecer no remake aí, né, que já gera uma curiosidade para ver como vai ser e também com relação ao elenco. Lógico que não dá para escalar o Al Pacino de novo, mas dá para encontrar um bom ator para fazer o papel do Tony Montana, e aí você ia criando toda uma história do personagem. Por exemplo,
você poderia fazer uma primeira temporada ali de mais ou menos uns 8 episódios, aí mostrando a chegada do Tony aos Estados Unidos, ali ele começando de repente como faxineiro, lavador de prato, e aí começa a ter aquela ambição, querer ter dinheiro, e aí ele vai subindo na hierarquia da organização do Lopes, aí depois ele matava o Lopes, e aí sim a série ia pegar fogo, você mostraria ali outros chefões do tráfico de drogas, locais ou então globais, e aí você podia ir escalando as coisas. Eu acho que Scarface aí ia ser uma série para arrebentar. Outra obra-prima que daria uma baita série seria Os Intocáveis, de Brian De Palma. Tudo bem, lá no final da década de 50 e depois anos 60 existiu uma série de TV, e por que não fazer novamente? Com o elenco certo, daria uma baita série. Então, por exemplo, você mostraria o Elliot Ness contra o Capone, ia dividindo pelas temporadas, e até acho que depois você dava uma fantasiada ali, não precisaria mostrar necessariamente o que aconteceu na vida real, e de repente até a ascensão de outros chefões do crime e o Elliot Ness passando contra eles também. Eu acho que ia ser uma coisa bem bacana, mas mais uma vez, né, não dá pra gente ficar querendo o mesmo elenco do que aconteceu no filme de 87, mas dá sim pra escalar um pessoal bem bacana e mais uma série policial, lógico, feita para maiores. Acho que seria uma coisa bem bacana. E um filme que, se fosse transformado em série, seria maravilhoso, espetacular, seria Os Caça-Fantasmas. Tudo bem que ainda está rolando aí no cinema, mas por que não criar um novo universo, sem ligação com filme nem nada, uma nova história? Dá para encontrar o elenco bacana, não o elenco jovem, mas pega ali da casa dos 30, 40 anos, fazer várias temporadas. Tem o desenho dos anos 90 que pode servir como guia para criar vilões, trazer alguns personagens. Acho que seria bem bacana. Caça-Fantasmas é um universo riquíssimo que eu acho que funciona muito mais como série do que como filme. Tudo bem, vai sair o próximo filme, vai ser o quê? 2024, e depois o próximo filme, 2027, sabe? Não dá para aproveitar bastante como uma série. E hoje você tem aí Netflix, Amazon, HBO com orçamentos milionários, então por que não algum deles não pega aí Caça-Fantasmas e transforma numa série? Fica até difícil de escolher só 5 filmes, tem tanta coisa boa: Fuga de Nova York, Enigma do Outro Mundo, Os Aventureiros do Bairro Proibido, ET o Extraterrestre, Os Fantasmas se Divertem, Top Gun, Uma Secretária de Futuro, e posso ficar falando aqui meia hora, e você também pode deixar aí embaixo a sua opinião, se você lembra de algum filme, até mesmo os menos conhecidos que dariam ótimas séries, pode deixar aí embaixo o seu comentário. Eu escolhi, lógico, os 5 mais destacados, que mais uma vez eu prefiro alguns como série, porque você trabalha muito mais, você pode desenvolver muito mais a história e não tem essa chatice de ficar esperando anos e anos para acontecer alguma coisa. E pior, quando eles acontecem, o que acontece de fato? Os filmes acabam sendo ruins. Não é verdade, galera? Tranquilão? Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e também ative o sininho das notificações. Valeu, galera, e a gente se vê no próximo vídeo.